empreender é estar em constante mudança e aberto para oportunidades melhores e diferentes. Assim, não espera amanhã. Faz uma consultoria, faz um planejamento, porque isso vai ver que vai virar a chave do teu negócio. A mentoria vai funcionar para alguns e para outros não vão funcionar. Por quê? Porque o mentor ele te apresenta um método, mas quem coloca em prática é o mentorado. Então não adianta nada eu contratar a mentoria do William, ele vem, senta comigo, nós preenchemos a planilha, ele fala para mim, Renata, é o seguinte, tu tá gastando R$1.000 de pizza por mês, você precisa gastar R$1.000 de pizza por mês? Será que não dá para diminuir os pedidos? Não, você quer manter a qualidade? Tá tudo bem, mas em vez de pedir 4, vamos pedir uma só? Então, vamos ver quanto que isso dá de economia durante o ano? Você pode vir e falar pra mim, mas aí chega na outra semana no nosso encontro de novo e eu pedi pizza. Cliente com fluxo de caixa bem escasso, tá? Precisando do fluxo de caixa. Falou, William, eu vou entrar no banco, vou pedir um empréstimo pra gente fazer o giro. Aí, o empréstimo é 3,5% ao ano, ao mês, tá? Caríssimo. Eu falei, cara, e se a gente fizer uma campanha de Black Friday e a gente, na campanha, eu vou vender mais barato pro meu cliente, mas eu vou antecipar a receita e eu consigo fluxo sem juros. Caraca, eu não tinha pensado nisso. A gente bolou uma campanha, ele antecipou venda, antecipou caixa, ajustou o fluxo sem pagar juros. Ou seja, o desconto que ele deu pro cliente foi muito menor do que o juro que ele ia pagar. Estamos iniciando mais um quadro do Empreendecast. E nesse dia nós vamos falar sobre algo que todo empresário precisa entender sobre esse assunto. Ou seja, é sobre dinheiro, gente. Quem que não precisa falar sobre dinheiro? Seja você empresário, pessoa física, todo mundo precisa entender esse jogo, porque dinheiro é uma energia que a gente acumula ou não. É uma energia que a gente deixa passar batido ou não. Quer saber como realmente aproveitar todas as chances de fazer o seu dinheiro crescer, aumentar, para que você tenha mais qualidade de vida e mais tranquilidade ao dormir à noite? Então fica conosco e assiste esse podcast até o final. O tema do nosso podcast, gente, é: você pode estar perdendo dinheiro e nem sabe disso. Então fica de olho, porque hoje a gente vai trazer muitos insights bem poderosos para você sobre esse assunto, e eu tô trazendo aqui um especialista que já tem aí muitos anos nessa área, trabalhando diretamente com o mercado financeiro, William Brambati. Seja muito bem-vindo. Olá, Rê, tudo bem? Muito obrigado pelo convite mais uma vez. É um prazer estar trazendo para vocês aqui na mesa, né, esse assunto que cada vez é mais relevante, e a gente vive, né, momentos não só no país, mas no mundo, que fazem com que a economia tenha esse percalço de a gente ter que estar atento, tem que estar acompanhando. Então vai ser um prazer a gente fazer esse bate-papo aí e poder levar mais conhecimento ainda para as pessoas que estão nos assistindo. Inclusive, para vocês saberem, gente, já tem uns 6 meses que eu tô tentando esse podcast. Teve alguns desencontros de agenda, mas hoje deu certo. Mas a gente realmente não tava conseguindo bater as agendas, para vocês verem que esse cara trabalha muito, tá atendendo muita gente aí, não só aqui, né, em Florianópolis, na grande Florianópolis, mas a nível Brasil, tá com escritório em São Paulo, então a autoridade dele no assunto é gigante. Mas antes da gente começar a falar um pouquinho disso, eu queria que você pudesse falar quem é o William, né, por detrás desse especialista financeiro aí. Bacana. Bom, então, William, né, sou natural de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, tenho 12 anos de experiência no mercado financeiro, trabalhei Itaú, Santander, XP, BTG, e em 2024 eu tive a ideia de fundar a Conecto, né? A Conecto é uma empresa que a gente fala que é uma empresa 360 graus, porque a gente sempre vai tentar entender o cliente por completo. Então a gente faz um planejamento financeiro na entrada desse cliente, onde a gente identifica receita, custo, composição familiar, investimentos, imóveis, sonhos, aquelas questões que a gente muitas vezes tem medo e acaba não trazendo isso para a mesa. Então a gente também entende o que né, traz qual é o medo do cliente, né, quando a gente fala em dinheiro. E aí, a partir disso, a gente começa a trazer ferramentas que vão ajudar o cliente a mudar a mentalidade e mudar a vida financeira dele, né? E aí a gente tem um arsenal de produtos que a gente pode estar trabalhando, mas sempre com foco no que o cliente precisa. Então eu falo que, apesar de ter produtos que servem para todo mundo, mas ele não é usado no mesmo tempo e nem no mesmo tamanho para as pessoas, porque cada pessoa tem uma necessidade diferente. Então a gente procura entender esse cliente
entender a necessidade para levar isso para o cliente, né? Além desse fator empreendedor, a gente tem ainda, né, a questão pai. Então, eu tenho uma filha linda que está fazendo 1 ano semana que vem, que é a É Celine. verdade que ela é Sou linda. esposo da Nayara. Então, a Nayara, além de tocar um dos outros nossos negócios, que é uma academia, ela também toca uma parte de planejamento financeiro para empresas dentro da Conecto. Ela é a pessoa que está como head dessa operação, né? Além de fazer todo o controle de CFO das empresas, que é a parte financeira na prática mesmo, né? Então, esse é um pouquinho de quem eu sou Em e falar nisso, eu vou estender aqui o convite, Nayara. Quero te receber aqui para você falar sobre isso, né? Sobre a gestão financeira dentro das empresas. Eu sei que hoje isso é um produto de consultoria que a Conecto também fornece. Acredito que a Nayara deve estar bem imersiva aí nesse processo, desse produto novo que surgiu. Mas eu também quero que ela venha para trazer dicas práticas, né? Porque a gente atende aqui, William, a maioria das pessoas que nos assistem são micro e pequenas empresas, né? E às vezes elas acham que é tudo muito complexo. Às vezes o financeiro dela tá negligenciado, não é porque ela quer, é porque ela não sabe como fazer e nem sabe como começar, porque já tá tudo tão embolado, né? O caixa da empresa virou o caixa dela, ela paga tudo por uma mesma conta, tá aquela coisa muito bagunçada e ela não sabe nem por onde começar. eu digo que são dois fatores, né? Um é, ela não sabe nem por onde começar e acha que é muito complexo, Uhum. ou ela acha que ela sabe muito e que ela não precisa de ajuda, né? É verdade. E aí quando a gente olha com uma outra perspectiva, com um outro olhar e começa a trazer os números para ela, fala: "Caraca, nem imaginava que dava para fazer assim, que dava para economizar isso, que dava para faturar mais". Então, assim, pegando um gancho, né? A gente teve empresas que a gente mentorou e fez a parte de planejamento financeiro, que quando a gente foi ver a precificação do produto deles, tinha produto que eles estavam pagando para entregar para o cliente, Uau! entendeu? E Por aí, falta de entender sua por falta precificação. de entender sobre precificação. Então, cada nicho tem que ter uma precificação correta, cada nicho tem que ter como eu posso dizer assim, uma curva, né, que seja adequada àquele nicho. Então, para serviços, a gente vai ter um balizador, para produtos a gente vai ter São outro balizador. outros. Então, todo esse contexto não é só entregar uma planilha, é só entregar uma controladoria. É entender do mercado e trazer para o cliente e falar assim: cara, olha, hoje tu tem isso, mas o caminho que os teus concorrentes e que o mercado está trabalhando é esse aqui. Uhum. O que você acha de a gente ir se adequando para a gente poder crescer a mesma coisa que o teu concorrente está crescendo? Então, esse é um ponto que a gente acaba trazendo, né? E às vezes a gente fala sobre planejamento financeiro, planejamento de controladoria, e os clientes falam: esse cara vai me entregar uma planilha me dizendo o que eu já sei, e aí eu paguei para ele me entregar essa planilha. E na verdade não, é muito mais do que isso. A gente de fato pega na mão do cliente e fala: cara, eu preciso que tu cresça. Porque se ele crescer, eu cresço junto e isso é indicado para mais outras empresas, né? Então esse é o nosso objetivo. Acho que fica a dica aí de fazer no mínimo uma reunião para entender um pouco mais do trabalho e ver o quanto que a gente consegue entregar para essas empresas, né? Você comentou que você vem aí do setor financeiro e que trabalhou em algumas instituições, né, por um tempo e depois decidiu ir trabalhar por conta e montar o seu próprio negócio. O que te fez tomar essa decisão, assim? Porque eu sei, vim também do mercado financeiro, foram 10 anos aí trabalhando em instituição financeira, e eu sei que não é simples sair de lá e mudar o rumo do negócio, né? Porque geralmente a gente sai de um e vai pro outro, de um pro outro. O que te fez virar essa chave e falar assim: não, agora eu quero começar a trabalhar por conta? Acho que pode dizer que são 3 motivos. O primeiro, por entender que a gente tinha uma capacidade, tanto eu quanto a Nayara, que estava sendo desperdiçada e que a gente podia entregar e, de uma certa forma, transformar vida de famílias e de empresas. Esse é o primeiro propósito, né? É usar aquilo que a gente tem de melhor para ajudar outras pessoas a melhorarem também. Segundo ponto, o modelo do mercado financeiro. A gente sabe que hoje o modelo do mercado financeiro é um modelo muito produteiro, vamos dizer assim, né? Nem sei se esse termo pode existir, mas é o termo que a gente fala, né, nos bastidores. O que é o produteiro? É vender produto, entendeu? Independente se o cliente precisa, se é na medida, se não é, eu tenho que vender produto para o cara. Quando eu vendo produto e esse produto não é adequado para esse cliente, em algum momento ele vai perceber e esse cliente deixa de ser meu cliente. Então isso é uma coisa que gera um certo desconforto. E hoje a gente pode entender mais do cliente e entregar a necessidade que realmente ele precisa. E acho que o terceiro ponto é a gente criar relacionamentos duradouros, né? A gente sabe que quando a gente trabalha para uma instituição financeira ou para
seja um BTG da vida, um XP ou um banco, enfim, o cliente é teu, mas ele não é. Porque o dia que tu sair dali, ele continua ali, você vai embora e vida que segue. Uhum. Eu tendo a minha própria empresa, eu vejo isso. Eu já estou com mais de 1 ano e meio de empresa e os clientes que começaram comigo, eles continuam até hoje. São clientes que a gente sai no final de semana, toma vinho juntos, frequenta a casa um do outro. Então a gente consegue criar um laço de amizade e uma conexão duradoura. Esse cliente me indica outras pessoas e isso acaba sendo eu falo que dinheiro, né, nos move, mas a questão de tu ter laços duradouros e conexões também nos move muito. Então isso é uma coisa que a gente preza muito e a gente tem muito essa visão de que quanto mais eu me aproximo do meu cliente, quanto mais esse cliente está comigo, melhor eu estou entregando meu trabalho. Então isso é uma coisa que a gente também trouxe como Você objetivo. comentou uma coisa que é algo que também me incomodava muito enquanto colaboradora de instituição financeira. Porque quando eu comecei, era uma instituição cooperativa, então o que você entende por trabalhar numa cooperativa? Que ali não tem fins lucrativos, não é a intenção de uma cooperativa não é sobrar dinheiro na última linha. Então, que eu poderia ajudar mais as pessoas com os produtos financeiros que o mercado oferece. Mas infelizmente, não é para ter fins lucrativos, mas no fim é só sobre resultado. Sempre é sobre resultado. E quando a gente trabalha para uma instituição financeira, e agora talvez vai doer um pouco o que eu vou te dizer, por mais amiga do seu gerente que você seja, se quem te aconselha sobre as suas decisões financeiras é o seu gerente do banco, ele não tá preocupado com o seu negócio. É triste a gente falar isso, mas eu já fui essa pessoa. Sabe qual era o meu verdadeiro interesse? Era em bater as minhas metas. Era responder e ajudar a minha instituição. Então, se eu represento uma instituição, é para ela que eu trabalho, não é para você. Por mais que você ache que, nossa, esse cara é muito meu amigo, né? Ele é muito meu parceiro. Nossa, surgiu uma linha do Pronamp, eu fui o primeiro que ele ligou. Porque precisava vender, né? Por quê? Mas não foi porque ele gosta de você, não foi porque ele queria um relacionamento com você, é porque ele precisava realmente vender. Porque eu concordo que o mercado financeiro hoje é um mercado que só está interessado em vender os próprios produtos, porque ele representa uma instituição. Isso foi também fator decisivo? Parar de representar uma instituição e começar a representar de verdade a pessoa que você estava atendendo? Eu acho que carregar uma marca, né, através do meu nome, isso é bem grandioso, vamos dizer assim, né? Tu ser reconhecido pelo trabalho. E vem muito de encontro a isso, a gente olhar para o cliente, obviamente, William, mas então tua empresa não foca em fins lucrativos? Obviamente que foca, toda empresa precisa, né, ter uma conta de custo versus receita e sobrar dinheiro no final do mês. Mas se eu posso fazer isso de uma forma saudável, é muito melhor para mim, muito melhor para o meu cliente. Então a gente é tão preocupado com o crescimento do cliente que tem empresas que a gente mentora e que já nos ofereceram sociedade da empresa. Porque a gente tirou a empresa de um patamar onde estava sobrevivendo para um patamar de lucidez, de sobrar dinheiro. E o cliente falou assim, cara, pô, William, eu preciso de ti mais dentro da minha empresa do que só como consultoria. Não quer ser sócio? Então, quando tu tem um convite desses, pô, você tem certeza de que aquilo que você está fazendo, de fato, é o caminho certo. Então, por quê? Porque eu me preocupo com o crescimento do cliente. Porque se eu entregar para o cliente um planejamento adequado que vai mudar a realidade dele, esse cara vai ficar comprado comigo. Se eu entregar um seguro que no momento que ele precisar, eu consiga pagar esse seguro para ele e a família fique amparada, esse cliente vai continuar comigo e vai me indicar amigos. Sim. Se esse cliente comprar um consórcio adequado porque ele precisa e lá no momento X ele conseguir comprar aquele bem que ele estava esperando, esse cara vai ficar adequado comigo. Então, tudo que eu vou fazendo vai transformando o cliente cada vez mais próximo de mim. Às vezes o cliente está perdido, né? Vamos falar de quem precisa tomar crédito do mercado hoje. Como que a Conecta ajuda quem está precisando tomar crédito? Hoje, por exemplo, uma coisa que eu vejo muito, e quando eu fui montar a empresa no plano de ação, era uma das coisas, né? Por que o cara vai investir com o Itaú, com o BTG ou com a XP e vai deixar esses caras e vai investir comigo, ou vai fazer um produto comigo? Porque hoje, os grandes bancos, as instituições financeiras estão focadas em quê? Em clientes grandes, em pessoas que dão resultado, ou pessoas que utilizam muito crédito e tal. E o meu foco não é
somente no cliente grande, mas é no cliente que está desassistido. Então a gente tem uma grande parte da população, hoje eu diria, o cliente que ganha de 50 mil para baixo, o cliente que tem 500 mil menos de investimento, o cara que tem um crédito menor, esse cara, o banco não está olhando para ele. Por quê? Porque esse cara, ele às vezes não traz tanto retorno, esse cara ele não vai comprar tanto produto, esse cara não... E aí, onde é que entra eu? Eu entro com a parte de, vem aqui, eu vou te acolher. Vou te dar o teu suporte, vou ensinar. Então, hoje a gente tem clientes, desde cliente que ganha 2 mil reais por mês, até clientes que ganham 500 mil reais por mês. Por quê? Porque a gente consegue personalizar o atendimento. O banco não consegue fazer isso. Ele vai estar segmentado, mas vai abrir a conta, beleza. Você quer cartão de crédito? Quer um seguro residencial? Quero isso aqui? Não, não quero. Então esse cliente aqui deixa, não vou nem ligar para esse cara aqui, vou dar foco nesse aqui porque eu preciso vender produto, bater meta. Então o nosso foco não é esse. Meu foco é relacionamento. Através do relacionamento, eu consigo entender a vida do cliente, consigo entregar, de fato, produtos e estruturas que façam efeito. Então, assim, eu tenho empresas que faturam mais de 1 milhão por mês, que são mentoradas por mim. Por que essas empresas não são mentoradas pelo BTG? Primeiro que o BTG não tem uma área dessas. O XP, o Itaú, a instituição financeiras grandes não tem uma área dessas para fazer uma mentoria de controladoria para a empresa. Ela quer fazer o quê? Emprestar, captar e vender produto. Só Ponto. isso. Mas eu não. Eu quero ajudar esse cara a sair do patamar que ele está para um patamar muito melhor. Seja o cara que ganha 200 reais, 500 reais, 2 mil reais por mês, quanto o cara que ganha 500 mil reais por mês. E olha pra você ver o quanto que isso você disse é interessante e importante. Porque às vezes, numa consultoria dessa, porque exemplo, eu vou lá só pra vender um produto. E eu olho pra situação do cara e eu vejo que ele tem condições de adquirir realmente um produto que vai mudar a vida dele a longo prazo. Vamos falar, por exemplo, de um produto que eu amo, que é o consórcio. Eu, particularmente, nunca financei um carro. Todos os carros que eu já comprei na minha vida foram de consórcios, tá? Porque eu acho que é a maneira mais barata, mais viável, mais inteligente de se adquirir um carro se você não tem o dinheiro pra ir lá e comprar ele à vista. E às vezes vale mais a pena o consórcio por conta do dinheiro estar aplicado do que você A aplicação paga basicamente ali o que você tem de custo. Porém, é um produto que ficou tão mal visto no mercado. Por quê? Porque os bancos se empurram o produto. Eles não vendem o produto consultivamente, ou seja, descobrindo a verdadeira necessidade do cara. Não, eles vendem porque é o seguinte: você tá precisando de um crédito. Então, é o seguinte, tá? Mas para eu melhorar essa taxa aqui, ou para eu conseguir uma aprovação viável desse projeto aqui, eu preciso que você compre um produto. Porque senão a taxa é mais alta, porque senão isso tudo. Não é venda casada, tá, gente? É só para vincular as taxas. Quanto mais relacionamento. Quanto mais você gasta com eles, mais barato eles podem te cobrar por um produto ou serviço. Então, só que ficou muito feio o produto no mercado. As pessoas hoje ouvem falar de consórcio e chega a dar um arrepio, né? Acha que é um bicho papão. Seguro, consórcio. E não é a realidade. Todos esses produtos têm as suas finalidades e eles são excelentes. Mas desde que vendido para a pessoa certa, no momento certo dela. Com o objetivo certo. Então, como que hoje você conseguiu pegar esse cliente com o tempo e mostrando para ele qual era o produto adequado, William? Qual que é o trabalho que você faz que realmente consegue acessar esse cliente no momento certo e oferecer aquilo que ele precisa para o momento? Acho que o segredo de tudo é conhecer teu cliente, né? Seja na pessoa jurídica ou na pessoa física, eu preciso entender a realidade desse cliente, né? Os objetivos, os medos, tudo isso, para que eu possa ser o mais assertivo possível. Então, vou dar um exemplo. Quando eu faço um planejamento financeiro, que hoje as instituições financeiras falam, não, fazer um planejamento financeiro aqui, mas é aquele planejamento batido, tá? Mas eu faço no detalhe, eu consigo entender quanto essa família ganha, quanto que ela gasta, quais são os objetivos, se tem filhos, se não tem filhos, se querem ter filhos, se é CLT, se não é CLT, quais são os riscos que estão envolvidos, e com base nisso tudo, eu consigo trazer produtos para que sirvam e sejam de acordo com aquela necessidade da família. E a mesma coisa a empresa. Quando eu entendo que a empresa gasta, sei lá, 20 mil reais com TI, que tem 4 secretários, eu consigo entender o business e falar, cara, vamos dar uma olhada aqui em cargos e salários e ver se não dá pra gente precificar mais como o mercado está precificando. Vamos olhar para a tua TI se a gente não consegue fazer um contrato melhor e reduzir esse custo. Como é que a gente pode se desenvolver? Só que isso eu só consigo através de conhecimento. E aí eu pergunto, né? Quantos assessores, quantos
gerentes, quantas pessoas estão lá sentadas no mercado financeiro têm a expertise de entender o cliente, de conhecer o cliente, tem tempo para isso? Não tem. Por quê? Porque ele tem meta. E a meta não espera. Tu é mais um número. Então, se tu não correr atrás da meta, acabou. Eu não consigo parar com um cliente, almoçar com ele, ficar 2 horas conversando com ele, entender a vida dele. Hoje eu consigo. Pode ser que é menor meu faturamento? É. Mas no longo prazo. Entendeu? O tempo que Então, esse cliente o fica mercado está contigo muito vale se muito a pena. voltando para isso, né? Eu digo na parte de investimentos, há 4, 5 anos atrás, só se falava em assessor de investimento, investir XP, BTG, é isso. Hoje se fala em consultoria. Sim. Você vai ter o dinheiro aonde você quiser, a gente faz um contrato e eu vou olhar para o teu dinheiro aonde estiver, em quantos bancos estiver, com foco em crescimento. Então, assim, sem nenhum viés, eu entendo onde está, olho o teu objetivo e traço as metas pra gente bater junto. Se chegar no final do ano e o meu resultado não for condizente com o que tu queria, a gente encerra o contrato, você vai para outro. Mas a gente sempre vai focar naquele resultado que a gente estava esperando. Então essa é uma grande diferença. É eu olhar pro meu cliente com o viés de que se for bom para você, automaticamente vai ser bom para mim. Então esse é o nosso principal, Massa. vamos dizer assim, o nosso princípio básico é o meu cliente precisa estar bem assessorado, bem protegido e tendo lucratividade. Se isso acontecer, ele nem vai pensar em me largar, entendeu? E se a gente for analisar, o mercado financeiro, ele tá muito propício para isso. Até porque a gente já sabe que entre as instituições é uma briga de foice pelo cliente. Então todo mundo quer atender esse cliente. Só que quando eu vou lá e sou atendido por um gerente e eu acho que ele é meu amigo, não, ele tá defendendo os interesses dele e daquela instituição que ele tá representando. Mas quando você tem um consultor financeiro ou uma empresa independente, como é o caso da Conecto, e vira e fala para ela assim: olha, William, minha situação aqui é essa. Eu tenho, por exemplo, uma carteira de dívidas, sei lá, de R$ 1 milhão. Mas eu tenho também o outro lado da carteira de investimentos que é tanto. O William vai olhar para isso daqui e vai pensar: será que dessas dívidas aqui eu não consigo ir para o mercado e encontrar melhores condições para que você pague menos juros? E desse valor que tu tem investido, será que eu não consigo ir pro mercado e encontrar alguém que te pague melhor por esse dinheiro? Eu acredito que quando a gente fala de consultoria financeira é muito mais sobre isso mesmo, né? De colocar o cliente no centro da solução e utilizar o mercado financeiro a favor do cliente. E trazer ideias, né? O que nessa situação eu faria para mim? Ó, eu faria isso aqui, o que tu acha? Pô, não tinha pensado, então vamos fazer um exemplo que a gente fez. Cliente com fluxo de caixa bem escasso, tá? Precisando do fluxo de caixa. Falou: William, eu vou entrar no banco, vou pedir um empréstimo pra gente fazer o giro. Aí, o empréstimo 3,5% ao ano, ao mês, tá? Caríssimo. Eu falei: cara, e se a gente fizer uma campanha de Black Friday e a gente, na campanha, eu vou vender mais barato pro meu cliente, mas eu vou antecipar a receita e eu consigo fluxo sem juros. Caraca, não tinha pensado nisso. A gente bolou uma campanha, ele antecipou venda, antecipou caixa, ajustou o fluxo sem pagar juros. Ou seja, o desconto que ele deu para o cliente foi muito menor do que o juro que ele ia pagar. Então, quando eu falo em consultoria, em planejamento financeiro, não é só olhar para a receita e dívida. Por exemplo, o nosso planejamento financeiro da pessoa física, quando você vai ver aí na internet, tem planilha, o cara vai lá, monta um gráfico e tal e te entrega. Nós, além disso, o que a gente faz? A gente trabalha a parte da mentalidade. Então como é que a tua vida está funcionando nas tuas principais áreas de vida? Como é que tá teu casamento? Como é que tá a tua fé? Como é que tá a tua saúde? Olha só. Tudo isso leva em consideração, porque não adianta eu ter dinheiro e tá lá mal de saúde. Não vai adiantar nada. Não adianta eu ser um cara super produtivo, entregar um puta resultado na minha empresa e meu casamento tá acabado. Eu vou chegar em casa e nada vai fazer sentido. Então, assim, como é que eu trabalho todas essas áreas? Então, uma parte do nosso planejamento é justamente fazer isso. O cliente precisa me dizer como é que tá? Não. Mas a gente faz um exercício que ele vai dar uma nota para cada área da vida dele e ele vai entender, cara, putz, isso e isso eu preciso melhorar. Caraca, é a primeira vez que eu vejo um consultor financeiro falar que usa a roda da vida para poder medir. Porque se a gente for parar pra pensar, como a gente lida com o nosso dinheiro é completamente emocional, né, William? E tem muito a ver com a mentalidade. Tem a ver como
eu vi os meus pais lidando com dinheiro, se eu vi meu pai quebrando, falindo, como que ele viveu a vida inteira, se sempre foi muito escasso, ou seja, se sempre faltou dinheiro, se sobrou dinheiro, tudo isso a gente leva como comportamentos para nossa vida adulta e interfere demais na onde a gente quer chegar. Até as próprias rejeições, né? A gente pega casos assim que tu vê que o cliente, ele gasta muito dinheiro para se sentir bem, para se sentir valorizado. Mas aquilo é reflexo do que aconteceu lá na infância dele com os pais. Ou o pai não valorizava, ou a mãe não valorizava, e aí ele cresceu sendo desvalorizado e hoje ele precisa se valorizar. E o que ele faz? Ele recebe o dinheiro dele, gasta em isso, gasta naquilo, gasta naquele outro, porque se ele tá comprando, se ele tá gastando, se ele tá tendo, eu tô sendo valorizado. E aí o dinheiro dele Vai vai para embora. outro lugar que não era para ir. E aí ele arruma um problema e abre outro, porque eu conserto o problema da rejeição e abro o problema do financeiro. Às vezes o cara se endivida, às vezes o cara Sim. não consegue guardar dinheiro para ter uma aposentadoria saudável. Então, trabalhar a mentalidade das pessoas é tão importante quanto trabalhar o financeiro. Eu já tive casos que a gente sentou, fez o planejamento, fez a parte de entender a vida da pessoa, Uhum. e ela falou: William, só pelo exercício de entender minha vida já Já valeu todo o valeu a planejamento. pena. Porque eu entendi que o meu problema de dinheiro não é dinheiro, é mentalidade. Eu tinha que pedir pizza toda semana. Uau. E são pequenas coisas, né? A gente, eu acho que todo mundo, em algum momento na vida, passou por um videozinho de anos atrás aí do Thiago Negro, ele falando que você não ia ficar rico cortando o cafezinho, né? Mas tudo depende do momento de vida que você está e qual é o objetivo que você quer ter. Porque é verdade, ninguém fica rico cortando o cafezinho. Mas e se o cafezinho custa R$ 16 e você toma ele todo dia na cafeteria? E Exatamente. na maioria das vezes vem acompanhado de uma torta. Então, o que era R$ 26 virou quase 50. R$ 50 todo dia, né? A longo prazo, porque as pessoas, às vezes, elas deixam de olhar para isso. Dentro da consultoria, você traz as pessoas para essa realidade? Trago também. Uma coisa até que eu respondi hoje no meu Instagram, numa caixinha de perguntas, foi, né? Uma pessoa perguntou como é que era a minha organização financeira da minha família, né? E ela falou que precisava pensar mais na dela. E eu falei que existe a regra que eu uso muito, que é 50-30-20, né? 50 necessidades básicas, 30 lazer e enfim, e 20 investimento. Mas eu falei, essa regra ela existe, ela é bonita de se dizer, mas nem sempre é a realidade. Vai ter momentos que tu vai estar investindo mais na empresa, então tu vai investir menos na tua pessoa física. Vai ter momentos que, putz, nasceu teu filho, tem isso, tem aquele momento vai investir menos. Então, existe a regra, que é, né, não vai ficar rico cortando cafezinho, mas depende, Se eu não né? cortar o cafezinho, será que eu vou Sempre tem conseguir o sair dessa depende. situação? Então, por isso que eu falo, eu não posso pegar um produto e vender para todo mundo igual. Porque hoje, por exemplo, tu, Renato, tem um filho adolescente. Eu Uhum. tenho uma filha de 1 ano. Se eu morrer amanhã, essa minha filha vai precisar muito mais dinheiro Com até chegar na idade do certeza. teu filho. Uhum. Então, o seguro que eu tenho que fazer para mim é totalmente diferente do que eu tenho que fazer para ti. Sim. Só que se eu criar um produto e vender para todo mundo igual, o que eu tô fazendo? Eu tô entregando coisa ruim pro meu cliente. Uhum. E aí a pergunta que eu faço para quem tá assistindo esse vídeo também é: você que tem ou não tem um seguro, quantas vezes o consultor de seguro, a pessoa que te vendeu, te ligou e falou assim: vamos fazer uma revisão desse seguro, vamos analisar coberturas novas que chegaram, melhores e tal? Ninguém faz. Não. A gente faz. Não tem A gente se manutenção de preocupa com isso. carteira, né? Eu tenho um grupo lá onde toda vez que sai coberturas novas eu mando, sai opções de carta de crédito melhor eu mando, sai ideias melhores no mercado eu mando, às vezes até ideias de outras pessoas que eu vi, eu falo, ó, galera, quem quiser e puder aplicar no negócio também é uma opção. Então, assim, a gente tem essa preocupação de manter sempre o cliente atualizado. E hoje aquele cliente ou aquela empresa ou pessoa que te procura e fala assim: William, eu realmente hoje já sou investidor, já passei dessa fase, tenho uma carteira de investimento, mas realmente não tô conseguindo gostar dos resultados que eu tô tendo, porque ele tá saindo de um consultor para outro consultor financeiro e assim vai. O que que você oferece pra ele, que você mostra pra ele que vale a pena, talvez, né? Ele sair desse momento que ele tá e trazer os investimentos dele pra Conecto? Acho que o primeiro ponto é personalização, tá? Então o cliente chega e ele fala, cara, quero que tu cuide da minha carteira. Eu falo, não, vamos sentar e vamos entender. Então eu vou entender o perfil dele, como que ele gosta de ser atendido,
qual é o risco que ele aceita correr Uhum. e qual é o objetivo dele lá final. Baseado nisso, eu vou montar uma estrutura com o que ele vai me dizer que ele tem, vou montar uma estrutura dizendo assim, ó, o que eu acho que é ideal para ti são essas estruturas. Ele estando de acordo, a gente assina um contrato, eu cuido de todo o dinheiro dele, independente de em qual instituição tiver, e a gente cobra uma porcentagem sobre o que ele tem investido com a gente. Então, tem lá R$ 1 milhão, a gente vai cobrar uma porcentagem, 0,8, 1% ao ano. E aí a gente vai validando isso mensalmente. Cara, não tá de acordo com o que a gente buscou ou com o que a gente programou, zero problema. Ele pode automaticamente sair. Mas o que eu tenho de experiência, todos os clientes ficam porque eles gostam muito do modelo de ser personalizado. Então a gente entende muito isso. É que nem eu falo, a gente começa pelo planejamento financeiro, mesmo que o cara não só quer investir, tu vai fazer o planejamento financeiro pra gente poder Boa. entender a tua realidade. Entende questão de vida e aí começa a parte de investimentos. Então é uma roda que de fato ela vai girar. Não é aquele negócio assim, eu quero investir, tá, cobro 1%, vou começar a investir agora aqui, deu 0,8 no mês. Mano, não. A gente vai fazer um acompanhamento e vai olhar para o que a gente está planejando de fato, tá? Então, acho que esse é o grande ponto. Tanto o cliente que não tem, quanto o cliente que tem, a gente sempre vai ter uma análise de objetivo em conjunto. É o que você espera versus o que eu posso te entregar. Fez sentido? Vamos embora. E agora a pergunta que não quer calar, né? Quando foi que você percebeu que você era organizado financeiramente falando a ponto de conseguir ajudar outros? Porque nós vivemos num país onde ser investidor é uma exceção total da regra. A gente sabe que hoje menos de 2% da população já investiu ou sabe, por exemplo, como que funciona a bolsa de valores. Ou, enfim, eu sei que você veio do mercado financeiro, mas teve algum momento ali antes disso que você olhou e falou assim: não, eu gosto disso e eu quero me preparar para me entender esse mercado e fazer com que ele trabalhe ao meu favor e não contra mim. Quando foi que isso aconteceu e como que você percebeu que você conseguia manter essa organização? Eu acho que foi muito quando a gente pensou em ter filho, né? Lá em 2020 para 21, a gente casou e a gente falou, tá, a partir de agora a gente vai pensar em ter filho. E aí quando falou pensar em ter filho, a preocupação dobrou. Caraca, hoje não é por mim. É por um ser que eu estou colocando no mundo e que eu tenho a obrigação de, pelo menos, deixar as coisas organizadas para que o dia que acontecer alguma coisa, ou mesmo que não aconteça, que ele tenha uma qualidade de vida e tal. E aí eu falei, cara, preciso mudar um pouco minha visão sobre organização financeira, sobre responsabilidade, sobre tudo isso. E aí, a partir daquele momento, eu comecei a estudar muito mais sobre planejamento financeiro. E aí, quando eu comecei a estudar muito mais sobre planejamento financeiro e entender um pouco mais disso, eu falei, cara, putz, eu não é que eu seja 100% regrado em tudo, porque ninguém é. Mas eu falei, cara, com tudo que eu sei, com tudo que eu já vivi, porque assim, não adianta o cara vir ser teu planejador financeiro, esse cara nunca teve uma dívida, esse cara nunca teve nome no Serasa, esse cara nunca teve investimento, como é que ele vai te ajudar? Entendeu? Então, além de eu ter toda essa experiência, de ter vivido tudo isso, eu vivi também como empreendedor, saindo do zero, passando dificuldade, crescendo e tal. E aí eu falei, cara, agora eu tenho uma base muito grande e eu sei que quando eu apertar aqui, quando sobrar lá, eu sei o que fazer. Falei, então agora é hora de eu juntar esse conhecimento com a minha esposa, que tem toda a parte de controladoria, e a gente começar a entregar isso para pessoas, para que a gente possa ajudar pessoas também. Então, foi aonde eu entendi que, primeiro, era importante virar chave, e segundo, eu precisava ter propósito para minha vida. E quando a gente tem propósito para a vida, eu falo isso para qualquer um que está assistindo, né? Quando tu olha para o teu negócio e tu não entende que aquele negócio tem um propósito para a vida de outras pessoas, cara, tu tá vivendo só por dinheiro. E só por dinheiro, em algum momento, tu vai cair. E aí quando eu comecei a entender que a Conecto era propósito, cara, hoje todo dia faz muito sentido. Eu acordo todo dia pensando, cara, qual a empresa que eu posso ajudar? Como é que tá o resultado daquela empresa que a gente está mentorando? Aquela pessoa que contratou o seguro, contratou o consórcio, fez o planejamento, como é que tá a vida dela? Aí a gente começa a transformar. A gente para de trabalhar por dinheiro, trabalha por propósito e por propósito o dinheiro acaba chegando. Então acho que foi esse a virada de chave. Tu falou uma coisa sobre a Nai, que ela é a pessoa que veio com a controladoria.
E eu acho que isso é interessante a gente falar, porque às vezes vai ter empreendedor aí, empresário, que vai estar nos ouvindo, e ele até sabe o que fazer, e sabe que tem que fazer. Mas ele não é a pessoa que controla, ele não gosta de controlar. Qual é a dica que a gente dá para esse camarada? Porque assim, ó, sem controle, sem dados, você tá caminhando no escuro, né? Nada. Não consegue mensurar nada. Mas o que essa pessoa deve fazer, tipo, a partir de amanhã? Uma das grandes dificuldades que a gente vê é dois nichos, né? Aquela empresa que é muito caseira, então o cara chuta e cabeceia ao mesmo tempo, e isso aí em algum momento vai dar ruim, tá? E aquela outra que já tem uma estrutura de uma área financeira montada na empresa e fala, cara, tô super bem organizado. Só que muitas vezes a tua área financeira não sabe fazer uma controladoria. O que é a controladoria? É organizar linha por linha, entender despesa por despesa, precificação, custo, receita, margem de contribuição, tudo isso, tá? Então, o que eu deixo de conselho? Contrate uma consultoria, porque a gente vai olhar com visão de fora, tá? Então, a gente vai conseguir ver coisas que lá dentro não consegue ver. E, principalmente, você fica numa situação que não é você que está fazendo. Você contratou alguém para fazer, e aí, se acontecer alguma coisa ali dentro que não estava muito certa, você vai dizer, não, contratei a consultoria me apontou isso e a gente vai ter que mudar. Então fica muito mais fácil, porque muitas vezes o dono da empresa ele não quer mexer ou não quer olhar para o número no detalhe, porque ele sabe que se ele olhar, ele vai ver coisa que ele não quer ver e ele vai ter que agir. E muitas vezes o agir gera desconforto. E aí no desconforto eu prefiro não fazer nada. Então quando tem uma consultoria, essa consultoria gera desconforto e você fica só como o observador de fato, né? Então acho que é muito essencial isso. Você falou uma coisa muito legal. E eu acho que é importante a gente registrar isso. Controladoria é diferente de registro. Às vezes, os empresários, o que eles têm é um setor financeiro que só faz registro. E sim, se ele contratar um consultor, os registros vão estar lá. Então, às vezes, você vai conversar com ele e fala: não, mas eu tenho controle financeiro, tá tudo anotadinho lá. Mas qual foi a última vez que você parou para analisar esses dados? Porque não basta registrar, né? Se você só registra e fica lá guardado num arquivo e você nunca mais olha para aquilo, não vai trazer resultado diferente nenhum. Teve uma vez que um cliente olhou pra gente e falou assim: tá, beleza, agora com a planilha que tu me entregou, eu preencho e faço tudo sozinho. E por que vocês fazem isso? Daí os caras não vão mais precisar. Eu falei: então tá, então agora tu pega a planilha e faz a leitura do que a gente te botou. Ah, mas daí isso aí. Falei, cara, o grande ponto não é preencher, fazer conciliação. O grande ponto é olhar, interpretar os números e entender o que tem de opção no mercado para a gente reverter esse número, seja positivo ou seja negativo. Aí o cara falou, pô, faz todo sentido. Então a gente tem a Nayara, que tem uma expertise de mais de 10 anos em parte de controladoria de grandes empresas multinacionais. Então ela consegue olhar detalhe por detalhe, fazer pesquisas, trazer insights, tudo isso. E tem eu que tenho toda a experiência de mercado. Então, o cara tá lá pagando um crédito de 2,5%, 3%. Pô, tem como pegar um crédito mais barato? Então, assim, tipo, já pegou casos de empresas mais na área da agricultura e tal, que o cara tava pagando um empréstimo ou usando o cheque especial, pagando 8% ao mês. Aí ele tinha lá se eu não me engano, é Pronamp que eles têm. O cara pegava o juro mais barato do que investir. Então, o que a gente pegou? A gente pegou esse capital para ele mais barato, quitou o que estava pagando um grande juro e a sobra a gente investiu. O dinheiro que ele investia, ele pagava o empréstimo que ele tinha. Ou seja, cara, uma puta sacada. Com certeza. Por que ele não sabia disso? Porque, primeiro, o gerente não vai falar porque é uma linha de crédito mais barata e o banco ganha menos. Segundo, não tem ninguém para analisar esse dado. Ele tá lá preocupado em fazer a operação dele vender mais amanhã. A gente entrou com o intuito de fazer ele crescer. E aí a gente consegue entregar esse resultado. Eu acho que quem entende de mercado financeiro, que já passou por várias instituições, tem a clareza muito maior sobre esses números. Porque cada instituição que você passa, você entende que existe uma regra. E que essa regra, ela normalmente o próprio mercado foi burlando elas ao longo do tempo. E não só isso, né? É que nem eu falei. Qual é a tua experiência? Então, assim, como é que tu vai ser um bom pai se tu não teve pai? Né? Como é que eu vou ensinar o cara a sair de uma dívida se eu nunca tive dívida?
Não, tu tem que ter passado por isso. Então eu já fui um cara que tive dívida, eu já fui um cara que devia para meus amigos, eu já fui um cara que passei todas as dificuldades possíveis, eu já fui o cara que montei a empresa e quando a gente montou a empresa a gente achou que ia dar uma coisa e deu outra. E aí como é que tu faz? Eu já tive empresa que eu vendi para uma outra rede. Então, quando tu passa por todas essas circunstâncias, eu tenho bagagem para chegar para ti e falar, olha, pega na mão do teu filho, atravessa a rua e depois tu pode largar ele. Mas se eu nunca tive, como é que eu vou dizer? Como é que eu vou ser um cara consultor de, sei lá, de pais e filhos? Aí o cara fala assim, tá, quantos filhos tu tem? Não, nenhum. Não dá, né? Não tem como. Então assim, então além de tudo isso que eu tô falando, a gente tem bagagem. A gente já viveu isso. E a gente vive isso diariamente com as nossas empresas. Ô, William, numa realidade onde grande parte da nossa população está endividada, e isso são as estatísticas que estão mostrando, né, que a galera tá realmente assim, ó, chegando no limite de endividamento, qual seria aquela dica assim, ó, poderosa para a pessoa sair desse endividamento? Falando que você já esteve também nesse lugar, e muita gente está se vendo aí sem saída realmente, né? Só tá ignorando, né? Tá, tipo assim, vou empurrar com a barriga, porque eu acho que é a única coisa que tem a se fazer. Mas empurrar com a barriga não resolve o problema, né? A gente só retarda ele. Então, eu queria que você pudesse dar uma dica prática para quem tá endividado e nesse momento olha e fala assim: meu Deus, eu não tenho dinheiro nem para contratar um consultor sequer para poder me ajudar. Mas o que que eu começo fazendo que me tira dessa situação? Então, a gente hoje tem um. Até a gente tem, se tu entrar no meu Instagram lá, william.brambati, você vai ter um link onde você vai clicar e a gente tem uma planilha financeira com alguns vídeos ensinando a utilizar essa planilha financeira e fazer essa organização. Por quê? O grande problema, Rê, é que as pessoas que estão endividadas, elas não olham por que está acontecendo com elas. É que a gente falou, elas simplesmente aceitam. Porque quando eu olho, ponho no papel e olho aquilo me machuca e me deixa depressivo. Então eu falo, cara, não vou nem olhar. Já que eu não consigo pagar, vou pagar o que dá. Só que isso faz com que essa pessoa nunca saia desse cenário. Então, se você pegar a planilha, preencher e lá vai te dar tudo onde estão teus gastos, aonde tu está gastando mais, onde tu está gastando menos, isso vai te trazer uma visão financeira que é o primeiro passo de aonde a gente vai sair dessa linha. Então, por exemplo, eu falei no momento aqui da minha cliente que falou que um dos grandes problemas dela era pedir pizza toda semana. Então ela pedia pizza para ela, para os pais que moravam junto, dava 200 e poucos reais por semana. Quando a gente olhava no final do mês, era R$ 1.000 de pizza no mês. Para a realidade dela, R$ 1.000 de pizza era muito. Aí a gente falou o seguinte, vamos fazer o seguinte, a gente vai começar não cortando a pizza, mas a gente vai pedir uma pizza mais barata e só 2 vezes por mês. A gente reduziu de 1.000 para R$ 400 ao mês. Sim. Esses 600, ela começou a pagar aquelas contas que ela não estava conseguindo pagar. E aí começou a diminuir. Só que para isso ela precisou olhar e entender, cara, meu problema está na pizza. Então se você não olha para tuas dívidas, não olha para teus números, você não entende onde está o furo. E aí você só rola de um mês para o outro e isso vai virar, né? São escolhas, né? Eu falo que tudo na nossa vida, em relação à nossa vida financeira, são escolhas que a gente faz. Umas boas, outras muito erradas, que te levam para um outro rumo. Só que fugir da situação não resolve, nunca. E às vezes a fuga da pessoa tá em comprar mais coisas. Ela já tá endividada, mas o jeito dela fugir daquela situação é gastando mais. Que é a roda da vida, né? A Uhum. gente não percebe, mas o que faz a gente chegar nesse estágio é as coisas que a gente já passou. Então a mentalidade é tão importante quanto. Então, se eu tô endividado, eu ando com gente endividada, né? Se eu tô endividado, provavelmente eu tô fazendo coisas que é para curar outro problema. Ah, o meu filho que não mora mais comigo, que não me aceita, então, já que eu não tenho ele, eu vou fazer isso. Aí não percebe que o problema tá no filho, não tá na relação, entendeu? Então, se for olhar, tudo é mentalidade. Quando tu começa a sanar isso aqui, tu vê, cara, pá, não preciso mais disso para cobrir isso. E automaticamente eu não gasto mais naquilo. E aí tudo vai gerando. Então, assim, primeiro ponto de uma pessoa sair do ponto de ela tá e ir para um ponto de abundância, de, né, é entender que ela precisa de ajuda. Então as pessoas para fazer para terapia, ah, não tô infeliz que contrata um terapeuta. Ah, tô com dor de cabeça, vai no médico. Ah, para finanças eu faço sozinho. Ou eu não faço. Entendeu? Então não dá, cara. Tem que ter
alguém que já vivenciou. É que nem eu falo, mentoria. Qual que é a diferença de mentoria para você fazer sozinha? Não tem muita diferença. A única diferença é que eu já passei pelo caminho que tu vai passar. Sim. Então eu consigo desviar das pedras e te... E geralmente o mentor, ele te apresenta um método. Você segue se você quiser. Por isso que tem gente que fala muito mal de mentores e gente que fala muito bem de mentores. Né? Um pouquinho antes desse podcast, eu gravei até um stories ali no meu Instagram falando sobre isso. Eu contratei uma mentoria há tempos atrás que o cara me entregou tanto valor, que hoje eu falo muito bem dele. E aí a gente tava num grupo de WhatsApp ontem e ele mandou um anúncio do evento que ele vai fazer. Eu fui lá embaixo e comentei, falei, galera, o evento é extraordinário, isso e aquilo, aquilo outro. Veio uma pessoa do grupo no meu privado, me respondendo no privado e perguntou assim, você é da organização do evento? E eu falei assim, não, eu só fui mentorada deles por um tempo, me agregou muito valor e hoje eu valido, porque eu vejo que eles podem realmente ajudar quem tá procurando aquela solução. E aí, é sobre isso. Mentoria vai funcionar para alguns e para outros não vão funcionar. Por quê? Porque o mentor, ele te apresenta o método, mas quem coloca em prática é o mentorado. Então, não adianta nada eu contratar a mentoria do William, ele vem, senta comigo, nós preenchemos a planilha, ele fala para mim, Renata, é o seguinte, tu tá gastando R$1.000 de pizza por mês. Você precisa gastar R$1.000 de pizza por mês? Será que não dá para diminuir os pedidos? Não, você quer manter a qualidade? Tá tudo bem, mas em vez de pedir 4, vamos pedir uma só? Então, vamos ver quanto que isso dá de economia durante o ano? Você pode vir e falar para mim, mas aí chega na outra semana no nosso encontro de novo e eu pedi pizza. A decisão foi minha de comprar. Não é você que tá controlando meu cartão de crédito, não é você que tá acessando meu aplicativo do iFood, né? Então, assim, tem coisas que é a pessoa que tem que fazer. E aí é a mentalidade que vai fazer com que aconteça. Não adianta nada alguém vir e colocar uma luz aqui para você poder enxergar o caminho, mas você tá usando óculos escuros. Exatamente. É isso, e eu falo muito para os clientes que não adianta tu trabalhar só tuas contas. Ah, mas eu tenho tudo anotado no caderno. Tá, legal. Tua mentalidade, as coisas que tu faz, teus hábitos. Ah, isso aí eu não olho muito. Não adianta, entendeu? Aí a pessoa, por que ela pede pizza toda semana e por que... Ah, porque o hábito dela é... A única coisa que ela faz de lazer é pedir pizza. Tá, aí tu já pensou em pegar e chegar em casa, botar um tênis e caminhar na beira da praia? Ou caminhar no parque? Ai, isso aí eu não gosto muito. Faz, então vamos trocar. Talvez vai e pede a pizza. Tu vai ver que talvez tu vai até dizer, não, mas acho que eu já caminhei e tal, nem vou pedir duas, vou pedir uma. Ou não vou pedir a doce. Tudo isso vai te trazendo por um caminho diferente. Porque o teu hábito mudou. Com certeza. Né? Então, acho que são pequenos detalhes que uma pessoa olhando de fora é melhor. Eu, por exemplo, tenho consultoria. Por quê? Porque tem coisa que eu não consigo olhar pro meu negócio. Então, essa pessoa senta comigo uma vez por semana e fala, William, cara, tu não fez isso, tu não fez aquilo, tu não fez aquilo lá. E quem tá olhando de fora... Não, e outra coisa, gente, o melhor investimento da vida que você pode fazer é num consultor, num mentor. Porque é o seguinte, ele tá fora da tua operação, ele vai enxergar coisas que você não tá vendo. É nítido isso, é igualzinho a gente pegar um cavalo que tá vindo por aqui pela estrada. E ele tem uma tapadeira assim pra quê? Pra que ele não se assuste com o que tá acontecendo aqui e pra que ele não se assuste pro que tá acontecendo aqui. A função dele é olhar só pra frente. Só que daí vem um consultor aqui e você tá olhando só pra frente. Por quê? Porque você quer atingir aquela meta que você estabeleceu lá no teu planejamento estratégico. E eu quero alcançar aquele número, então eu tô aqui, ó, focada só naquilo. Aí vem o teu consultor e fala assim, hein? Tem dinheiro ficando na mesa aqui, ó. Você pode economizar aqui. Você tá focada aqui só em aumentar o faturamento, mas você já parou para pensar que diminuir a despesa também faz sobrar dinheiro? Também é um caminho viável? Porque às vezes acontece isso. O empresário, ele sempre vai focar em uma área específica. Ele nunca vai conseguir ter uma visão muito ampla se ele não tiver muito focado no estratégia, tiver muito operacional. Ou ele tá sempre focado em aumentar o faturamento e esquece de controlar as despesas, ou se ele é um chefe muito controlador de despesa, o faturamento dele tá caindo porque precisa vender mais. Então, assim, sempre que você tiver um consultor, ele vai analisar possibilidades que a gente não tá vendo. Porque é muito natural isso do ser humano. A gente não consegue uma visão ampla quando a gente tá dentro do problema. E hoje, por exemplo, tu entende muito do que tu vende. Mas tu não entende sobre seguro, sobre consórcio, sobre planejamento. Aí as pessoas querem fazer tudo. Sim. Não dá, entendeu? Então, por exemplo, hoje, vou fazer uma reforma na minha casa. Eu não sou arquiteto, não sou pedreiro.
Eu não entendo, eu tenho que chamar quem entende. Eu sempre falo, não adianta, eu não troco resistência do chuveiro. Ah, mas o William, todo mundo troca. Cara, eu não sei nada de energia, nada de elétrica. Aí eu vou lá, tomo um choque de graça pra quê? Se tu não entende, contrate quem entenda. Então acho que os poucos conselhos que a gente pode dar é contrate alguém para te mentorar, para te trazer para o teu caminho certo e pare de não querer olhar os problemas. Olhar os problemas é o primeiro passo de sair da zona onde você está para onde você quer ir. Se você não olhar, se você não parar, não fizer uma análise e não daquela análise traçar algum plano, você não chega no objetivo. Tem um mito que as pessoas acham que é real e eu queria que você pudesse explanar um pouquinho sobre isso. Ah, Renata, é fácil falar sobre investimento com quem ganha 50 mil reais por mês. Mas, cara, eu ganho só meus 3 mil reais aqui. É impossível ser investidora. Tem gente que acha que investimento é só para quem ganha muito dinheiro, William. Eu queria que você pudesse discorrer sobre esse assunto, porque ainda é um mito, né? O que eu posso dizer é que, assim, independente de quanto você ganha, você tem que se preocupar em mais ou menos, assim, ó, no mínimo, 10% do quanto você ganha, você tem que investir, tá? Vou dar um exemplo. Minha filha nasceu abril do ano passado. Agora ela tá fazendo um aninho, semana que vem. Quando ela nasceu, eu comecei a colocar 150 reais pra ela. Hoje, ela já tem mais de 2 mil reais aplicado, porque é o que eu apliquei mais a correção. Ou seja, eu poderia pensar, ela nem trabalha, ela é pequena, não vou fazer nada. Só que o tempo, na parte dos investimentos, ele é nosso amigo. Com certeza, Quanto mais tempo eu demoro para começar a investir, mais difícil chega para eu alcançar a minha liberdade financeira e minha aposentadoria. Então eu tenho clientes, por exemplo, com 40, 50 anos, que eles falam assim, cara, eu quero parar de trabalhar daqui a 10 anos. O cara ganha 50 mil reais. Aí eu olho o que ele investiu durante a vida e o que ele tem para investir, versus o tempo que ele tem para trabalhar, eu falo, cara, vai ter que trabalhar a vida inteira. Já eu tenho clientes que ganham 2.500 e eles com 40, 50 anos, eles têm uma qualidade de vida, obviamente, né, um custo mais reduzido, mas eles têm uma qualidade de vida muito melhor do que o cara que ganha 50 que não guardou ao longo da vida dele inteira. Até porque a qualidade de vida não é nem qualidade, tá? Porque qualidade de vida não se mede pelo dinheiro. Tem gente que acha que qualidade de vida é em relação a quanto se ganha. E não é a realidade. Qualidade de vida é como você ganha isso e como você lida com isso. Porque tem gente que ganha 50 mil reais por mês, mas trabalha 18 horas por dia, como a gente falou ali no início do nosso podcast. A família tá destruída, o casamento já foi com Deus, os filhos não olham nem pra cara do pai, porque a vida inteira ele passou só trabalhando. E o que é pior, trabalhando para manter o hoje apenas, porque nem pro amanhã não se conquistou nada. Outros até conquistou, mas a única coisa que se sobrou foi um patrimônio. E aí um patrimônio que podia ser bênção virou um problema. Porque daí vem essas questões sucessórias. E aí, agora entrando nisso, eu queria que você pudesse falar o que a Conecto tem para pessoas que já estão pensando no patrimônio que elas construíram e como que elas vão deixar isso para as próximas gerações, evitando conflito. Perfeito. Acho que o último ganchinho ali sobre a pergunta anterior é: não importa quanto você ganhe, guarde. Não sei aonde guardar, onde investir. Cara, a gente monta ali qualquer coisa para você. Eu te dou o passo a passo, você começa a investir ali e vai colocando. Eu sempre falo, não adianta querer fazer milagres com 200 reais por mês. Mas se você juntar 200 reais por mês durante 4, 5 anos, isso já vira uma bola grande e a gente começa a ter acesso a outros tipos de investimentos. Então, não espere ser grande para pensar grande. Pense grande desde o começo, tá? Então, esse é uma das principais dicas. E a questão sucessória é um tema que sempre está em pauta. E depois da reforma tributária, com todas essas discussões que estão tendo, ontem saiu uma reportagem também de que eles estão taxando em cima das previdências. Então, assim, é super importante se preocupar com isso. Um trabalho que a Conecto tem e que a gente faz no planejamento financeiro é entender o patrimônio do cliente, tá? O tamanho dele, e entender qual seria o custo da sucessão. Para a gente ser mais resumido, hoje mais ou menos uma sucessão custa 15 a 20% do patrimônio do cliente. Então, se o cliente tem um patrimônio de 2 milhões, tá? 10, 20% no mínimo vai ir para a sucessão. Por que eu digo 10 e 20? Porque dependendo do estado que ele está, o imposto de sucessão é maior, tá? Então vamos pegar um exemplo
cara que mora em Santa Catarina. 8% é o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa Morte e Doação. 2% mais ou menos ele vai gastar em cartório. E o advogado vai, no mínimo, de 6 a 10% ele vai cobrar em cima disso. Sim. Então eu tô falando que 20% ele tem que ter para poder fazer a sucessão. William, se eu não tiver, mas eu tenho conta conjunta com a minha esposa, a conta conjunta bloqueia no momento que um dos dois faltar. Porque a conta conjunta é uma vontade em vida. No momento que ele falta, essa vontade deixa de existir e o patrimônio fica bloqueado. O que a gente usa para fazer essas estruturações? A gente usa holding, a gente usa seguro, a gente usa a parte de offshore, que é dinheiro investido lá fora do país. A gente usa uma série de estruturas. A gente às vezes faz doação em vida para pagar um imposto menor e já deixar tudo organizado. Então a gente tem uma área especializada nisso, que é justamente para que quando acontecer, o imbróglio seja o menor possível e a gente não perda dinheiro. Como assim perder dinheiro, William? Tu tem um patrimônio, não tem estrutura de sucessão. Tu vai ter que vender uma casa para pagar o custo sucessório. Essa casa tu vai ter que vender rápido. Essa casa que valia 500 mil, 1 milhão, tu vai ter que vender por 800 mil, 700 mil. Então tu perdeu 300 mil ali por ter que fazer uma venda rápida. Sim. Então a sucessão é tão importante quanto o resto. Por isso que eu falo, o trabalho ele exige planejamento financeiro. O planejamento financeiro eu consigo identificar tudo do cliente e entender onde é que está as maiores dificuldades e os maiores riscos para a gente já ir sanando e estruturando isso. Boa. É bem interessante a gente falar sobre isso porque é real, gente. A grande maioria das confusões, brigas que existem quando alguém morre na família é porque o custo dos inventários são altos. E aí, a maioria das vezes, essa família que ficou não está preparada para arcar com isso. E aí começam as brigas. E aí o patrimônio vai se dissolvendo. E todo o trabalho que aquela pessoa fez de uma vida inteira e às vezes vai acabar em nada. Porque para quem ele queria deixar, vai acabar não conseguindo usufruir. E muito cliente disso. fala assim, mas eu sou novo ainda, tal. Eu perdi meu pai o ano passado, ele tinha 60 anos. Ele descobriu um câncer em abril e morreu em agosto. Uau. Tempo zero de se programar para qualquer coisa. Então, assim, cara, não deixa para quando a coisa tiver crítica, organizar. Organiza hoje. É mais barato, é mais inteligente, entendeu? Então, o planejamento financeiro junto com o sucessório, ele é imprescindível para qualquer pessoa. E quando tu é novo e tu faz um planejamento financeiro, o que a gente faz? A gente só vai fazendo acompanhamentos anuais para ir adequando a tua realidade. Tem cliente que dobra o patrimônio de um ano para o outro, tem cliente que reduz o patrimônio, então a gente vai ajustando conforme a necessidade. Boa, William. Acredito que a gente deu uma aula aqui nesse podcast, né? Sobre como realmente agir, coisas básicas que devem ser feitas, por que ter um consultor independente, né? De qualquer instituição financeira é viável, porque ali é você que é o foco da solução, não é, ele não está defendendo os interesses de um banco, ele está defendendo os seus interesses, e aí é analisar o mercado. A gente falou sobre como a experiência conta, porque não tem como você dar aquilo que você não tem, né? Exatamente. Não tem como você ensinar aquilo que você não sabe, então acho que isso também é um ponto crucial de tudo isso, e para que as pessoas possam abrir os olhos, né, e entender que às vezes o que ela tá recebendo, de quem ela acredita que tá do lado dela, às vezes não tá. Só tá querendo vender produto para bater meta e assim por diante. E eu acho que clareza. Eu acho que o que fica aqui de ensinamento sobre esse podcast é que sem clareza é impossível tomar boas decisões, né? E se você quer crescer, evoluir, quer ajudar mais famílias, né? Você é um empresário, você tem aí, sei lá, 10, 15 colaboradores, você quer alcançar mais 15, você quer crescer, com planejamento financeiro isso fica, vamos dizer assim, não vou dizer que viável, porque depende de muitas coisas, mas fica possível, você consegue enxergar um caminho a se percorrer, claro. Fica claro para você alcançar esse objetivo. E eu acho que isso é o mais lindo, assim, do controle. E uma coisa que até eu falo muito não é que todos os profissionais do mercado financeiro sejam ruins, né? Tem muito profissional bom, trabalho com muito profissional bom, tem muito profissional que eu ainda troco muita figurinha e tal. Mas, assim, quando for escolher alguém, entenda o que essa pessoa faz, quais são os princípios dela, vê se bate com o que tu tá pensando, entendeu? Porque isso é tão importante quanto você escolher a pessoa que vai dormir com você, porque, cara, o cara vai estar cuidando do teu dinheiro.
cara vai estar cuidando e te trazendo estratégias para tua vida financeira, para tua vida financeira da tua empresa. Então é muito importante você ter a visão de que esse cara ele pensa parecido contigo, que ele tem os mesmos princípios. Pô, esse cara é um cara que tem família, é casado, tem filho, não tem. Cara, não adianta você ter um cara que pensa totalmente, tem uma vida totalmente a parte do que você tem, que ele vai pensar pro outro lado, e às vezes o caminho não vai ser bom e vocês não vão ter um relacionamento tão duradouro. Então, isso também é importante ter essa visão, né? Eu acho que é fundamental. Parabéns aí pela decisão, né, de ter fundado a Conecto. Acho que a parceria, você e Nai, foi fantástica, né? Porque eu acho que um complementou exatamente um ou outro. E isso que é relacionamento, isso também é ser sócio nos negócios. E tem muito empresário que, às vezes, quando ela vai para uma consultoria, ele realmente entende que talvez ele precisa trazer outras pessoas para dentro do negócio dele, que vai ter uma visão ou que vai ter uma competência diferente da que ele tem. Às vezes o cara é muito bom no setor de vendas dele, mas ele é muito ruim no setor de controladoria. E ambos contribuem para o sucesso e para o resultado. E eu acho que tudo isso é a consultoria que faz. Você precisa ter alguém de fora para vir, clarear, mostrar os caminhos, trazer eu acho que você cresce até como empresário quando você contrata um consultor. Até porque santo de casa não faz milagre, né? Não faz, nunca. Então, assim, é necessário ter uma visão externa para poder te trazer mais clareza e até mesmo ideias que você, putz, não tinha, entendeu? Então, assim, meu marketing é externo, eu tenho mentoria pessoal para tanto para as coisas pessoais quanto para as empresas, para trazer ideias diferentes também. Eu e a Nayara sentamos uma vez por semana para trocar ideias do que aconteceu de bom, o que aconteceu de ruim naquela semana, o que a gente pode mudar. Então, assim, empreender é estar em constante mudança e aberto para oportunidades melhores e diferentes. Então, assim, não espera amanhã. Faz uma consultoria, faz um planejamento, porque isso vai ver que vai virar a chave do teu negócio. William, e o primeiro passo, né? Como que essa galera te encontra? Quais são os telefones, contatos, e-mail ou site? Onde que elas ficam sabendo um pouquinho mais do teu trabalho? E como que elas fazem para agendar, né? Pelo menos uma reunião diagnóstica aí para ela poder saber por onde ela começa. Perfeito. Bom, tem alguns caminhos, tá? Então, o primeiro caminho pode mandar um WhatsApp, pode ser para mim mesmo ou para o da Conecto. O meu é 51 o código 995284307. Pode me procurar no Instagram, então william.brambati, tá? No Instagram da Conecto, _planejamento financeiro, tá? Qualquer um desses canais vai ter link na bio, você vai me chamar no WhatsApp, você vai olhar nosso site, o nosso site é www.conecto360.com.br. Então lá você vai ter acesso a alguns produtos que a gente tem, vai ter acesso aos nossos planejamentos financeiros, que a gente entrega em cada um deles. Qualquer canal pode nos chamar, a gente vai bater um papo, marca um diagnóstico, sem compromisso nenhum. Você gostando, a gente dá sequência no trabalho. Maravilha, muito obrigada, viu, pela tua participação, por abrir, né, tanto a sua vida quanto os teus negócios aqui, aquilo que move. Eu não tenho dúvida que realmente isso é o teu propósito de vida. Os olhos brilham quando você fala sobre isso. E eu acho que é isso, né? Tem empresário aí, às vezes, que numa consultoria descobre que não tem propósito. E aí, sem propósito, nada flui, né? De forma muito natural. Então. E às vezes, assim, ele até acha que tem, ou de fato tem um pouco, mas quando a gente consegue mostrar algo diferente, ele fala, putz, cara, agora faz muito mais sentido. E é aquilo que rompe uma barreira e faz o negócio deslanchar mais ainda, né? Então, assim. Eu digo que todo dia é a oportunidade de ser melhor e fazer as coisas melhores. Então, não espere amanhã, né? Dá esse passo já. É isso aí, gente. Muito obrigada a você que ficou até aqui conosco. Tenho que agradecer aí, né, os nossos patrocinadores. Arca TV. Gente, se inscreve lá no canal do Arca TV. O Arca TV é para ter programação 24 horas rolando. E esse recado aqui, ó, vai para você que entende que a tua comunicação é uma comunicação de excelência, que você sempre sonhou, teve muita vontade de trabalhar na televisão, nós temos uma oportunidade para você. Quem sabe você não pode ser um apresentador de um programa aqui do Arca, desenvolver um projeto juntos, então entre em contato conosco que a gente vai sentar, vai conversar, vai entender qual é o teu sonho
para a gente poder te ajudar a viabilizar isso. Então, esse convite está aqui aberto para você que tem vontade de ter um quadro, um programa, enfim, chama a gente, tá? Outro recadinho é para você que está precisando aí dar aquela levantada na tua criação de conteúdo e não está conseguindo fazer isso sozinho. Eu sei que ser empresário, construir tudo e ainda gravar os conteúdos, editar vídeo, é muito complexo e às vezes vira um peso no seu dia a dia. Mas não precisa ser assim, tá? Essa parte você pode deixar conosco, né? Nós somos a Prospere Agência, uma agência aí com mais de 3 anos só com captação e edição de imagens, principalmente focada aqui no canal do YouTube, mas a gente sempre diz, né? Conteúdo gravado para o YouTube pode ser replicado nas outras redes sociais através de pequenos cortes e é sempre muito interessante. Então chama nós que a gente pode contribuir contigo, te ajudar, te orientar. Ah, Renato, eu não sei como roteirizar, não sei nada. A gente te ajuda. Então o que eu preciso é que você esteja disposto e é claro que você entenda que se você não estiver ativo hoje no mundo digital, você vai se tornar invisível daqui a um tempo, porque é só lá que as pessoas pesquisam as coisas. O principal pesquisador hoje do Brasil, além do Google, gente, é o TikTok. As pessoas estão procurando produtos no TikTok. E às vezes a gente tá lá, acha que é uma rede social só de entretenimento, dancinha, e eu não tô lá. Eu não tô falando que você tem que se adequar à plataforma, mas eu tô falando que você tem que estar lá. Porque quando a pessoa te pesquisar, ela tem que te encontrar. Mesmo que seu conteúdo seja sério, mesmo que você não esteja disposto a fazer trends, não é sobre isso. É sobre criar conteúdo que seja realmente interessante para a hora que a pessoa te procurar, ela encontrar. Tá? Então chama nós que a gente pode te ajudar. E é sobre isso, muito obrigada. Se inscreve nesse canal e manda esse podcast aqui para aquele seu amigo que tá sempre argolado financeiramente, não sabe o que fazer, tá sem perspectiva de futuro e fala assim: eu tô perdido, não sei por onde começar. Manda esse podcast para ele. E se você tem aquele seu amigo cheio da grana, sabe aquele que tem dinheiro assim, ó, que te leva para os almoços? Eu sei que você tem, eu também tenho alguns. E que não sabe nem aonde mais guardar o dinheiro, manda esse podcast para ele também, porque eu tenho certeza que a Conecto pode ser um grande parceiro desse seu amigo que vai colocar os interesses dele no centro e vai ajudar realmente ele a aumentar os seus recursos financeiros ou a sair daquela confusão financeira que ele tá. Então, é sobre isso. Muito obrigada e até o nosso próximo Empreendecast. Valeu! Valeu! Valeu, meu amigo. Top.